Eu sou Lucas Ferrante, sou biólogo, mestre em biologia, doutorando em biologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Desde o começo da pandemia, tenho pesquisado a epidemiologia, o movimento de ondas da Covid-19. Tem alguns trabalhos publicados nos dois maiores periódicos científicos do mundo sobre o tema, a Science e a Nature. Né? Sou o primeiro autor do trabalho que classificou os povos indígenas como grupo de risco, já avisou, inclusive, da inviabilidade do uso do tratamento precoce, e também primeiro autor do trabalho de um grupo multidisciplinar e institucional que avisou com 4 meses de antecedência a segunda onda que se abateu sobre Manaus. Né? Essa onda aconteceu desde agosto do ano passado, nós avisamos, ela aconteceu em dezembro, começou em dezembro, né? E nós avisamos desde agosto do ano passado. Vou compartilhar minha tela. Então, eu vou falar um pouquinho da avaliação da pandemia de Covid-19 no estado do Paraná e medidas necessárias para controle da pandemia. Eu gostaria, antes de tudo, de parabenizar o reitor da Universidade do Paraná pela sua fala e pela sua atuação na pandemia, que é fundamental. Essa vacina que a UFPR está desenvolvendo será fundamental, sem dúvida nenhuma. Nós precisaremos dela no futuro e todas essas ações são extremamente necessárias. Então, eu não poderia começar antes de falar isso. Bom, antes de tudo, eu preciso apresentar minha equipe, né? Nós somos pesquisadores de 4 instituições: o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, a Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade Federal do Amazonas e a Universidade Federal de São João del Rei. Então, nós temos o professor Alexander Steinmetz, que é matemático, tem trabalhos com modelagem epidemiológica, é membro do corpo docente da Universidade Federal do Amazonas. O professor Alexandre Celestino Leite de Almeida, que é modelista epidemiológico, fez o pós-doutorado dele na Universidade de Harvard em modelagem epidemiológica, é professor da Universidade Federal de São João del Rei. Jeremias Leão é estatístico da Universidade Federal do Amazonas. Ruth Camargo Vação é imunologista, bióloga, trabalhou com a imunologia dos beta-coronavírus durante toda a sua vida, hoje é pesquisadora aposentada pelo Instituto Butantan e também trabalhou no Instituto Max Planck com imunologia dos beta-coronavírus, é uma das maiores especialistas em imunologia dos beta-coronavírus. Professor Unai Tupinambás é médico, infectologista, professor do Departamento de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, embasou o lockdown para Belo Horizonte, né, tem uma ampla atuação no tema. Professor Philip Martin Forneside é pesquisador do INPA, biólogo, prêmio Nobel, e o professor Luiz Henrique Duxmal, que é matemático, especialista em modelagem epidemiológica, é considerado hoje o maior modelista epidemiológico do país, fez o pós-doutorado dele na Universidade de Harvard com Max Kuldoff, que é o maior modelista epidemiológico do mundo. Hoje é professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, uma equipe multidisciplinar de várias pessoas que têm trabalhos publicados em revistas com revisão dos pares sobre a área da pandemia, né? Essa mesma equipe, coordenada por mim, nós publicamos esse trabalho em agosto do ano passado, onde nós alertamos sobre a segunda onda de Covid-19 na revista Nature Medicine, que é um dos maiores periódicos científicos médicos do mundo. E para explicar as dinâmicas da pandemia, nós precisamos falar de algumas coisas importantes para vocês. Dentre elas, o surgimento da variante P1. Isso é um gráfico que mostra a pandemia em Manaus. Então, essas proporções são indicadas pelo nosso modelo epidemiológico. Nós utilizamos um modelo epidemiológico do tipo SEIR, suscetíveis, expostos, infectados e recuperados, onde nós consideramos essas 4 categorias para toda a população. E também consideramos os índices de mobilidade urbana e de vacinação. Esse mesmo modelo foi aplicado pelas cidades do Paraná do estudo. Então, esses dados aqui para Manaus foram corroborados por uma nota técnica da Fiocruz, onde nós não víamos a ocorrência da variante P1 em novembro, né? Então, em dezembro, nós já tínhamos 51%
do número de casos de internações causados pela P1, e em janeiro, 91%. Então, a P1, de fato, não causou a segunda onda, porque a segunda onda ela começa em outubro. Então, o que causou a segunda onda? Se nós revertermos 21 dias antes, e por que a data de 21 dias? Porque em 14 dias você começa a surgir as internações, em 21 dias óbitos a partir de uma ampla transmissão comunitária. Nós chegamos à data de 24 de setembro do retorno das aulas do ensino fundamental. Então, o retorno das aulas do ensino fundamental foi o gatilho que desencadeou a segunda onda para Manaus e também o surgimento da variante P1. Isso precisa ficar claro. Nós chegamos a fazer essa nota técnica de avaliação da situação para a pandemia e nós projetávamos para Curitiba uma terceira onda de até 4 vezes a magnitude das primeiras e segundas ondas, né? Então, isso era extremamente preocupante. Felizmente, nós fomos ouvidos, né? Os tomadores de decisão são, sem dúvida, os protagonistas em tomar alguma atitude para isso. E fico feliz de que os tomadores de decisão de Curitiba ouçam a ciência e tomem as diretrizes baseadas em ciência, né? Então, a média de mortes estava projetada para ocorrer em março e abril, em torno de 90 mortes diárias para Curitiba. Seria muito preocupante. Então, foi seguida a nossa recomendação de um lockdown, as medidas restritivas não foram aplicadas exatamente como recomendamos. Entretanto, uma reavaliação do caso através de uma segunda nota mostra que a terceira onda de Curitiba se arrefeceu pela metade. Então, em vez de termos quase 100 óbitos diários, esse patamar se manteve em abril em torno de 40 óbitos diários, né? Então, foi extremamente eficiente, sendo que nós recomendávamos um lockdown com restrição da mobilidade urbana de 90%, e foi aplicada apenas uma redução de 40% a 50% com picos de 60%. Ou seja, se 90% de Curitiba tivesse parado, nós tínhamos zerado o número de mortes para Curitiba. Entretanto, esse isolamento aplicado de 40% a 50% já foi suficiente para frear metade das mortes, poupando mais de 1.500 vidas. Isso é extremamente importante. Então, esse estudo agora ele avaliou 10 cidades: Cascavel, Londrina, Maringá, Toledo, Paranavaí, Guarapuava, Francisco Beltrão, União da Vitória, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu. Eu vou falar especificamente um pouquinho de cada uma. Então, isso daqui é um gráfico de índice de transmissão baseado na mobilidade urbana, e a gente observa que, para Cascavel, por exemplo, desde setembro do ano passado, nós tínhamos um nível constante, atingindo um pico maior em dezembro, né? E apenas em março, o índice de mobilidade urbana diminuindo, né? Então, isso influencia diretamente nas dinâmicas da pandemia. Os nossos modelos são modelos dinâmicos, não são modelos de projeção ou regressão, são modelos do tipo SEIR, que é um modelo do tipo epidemiológico que considera as taxas de expostos, infectados, recuperados, né? Então, essas dinâmicas se respondem de acordo com os índices de mobilidade urbana da cidade. Por isso que nós falamos que o nosso modelo tem um prazo de previsão, isso não é uma bola de cristal, mas ele calcula as taxas de projeção de internação e de óbitos com base nos próximos 15 dias, um mês e meio. Ele apresenta uma eficácia em apontar o resultado por conta dos índices de contaminação de cada cidade. Então, é matemática básica, não é achismo e muito menos clarividência. Nós temos a linha amarela de internações, né? Então, nosso modelo projeta que agora, em maio, nós teremos uma queda para Cascavel. Entretanto, apenas em junho, de fato, a pandemia deve se arrefecer de maneira significativa. Então, ainda estamos num momento crítico.
Queda de óbitos também deve ser observado para Cascavel. Entretanto, os limiares ainda são preocupantes, porque nós manteremos níveis observados em fevereiro e março, que ainda são níveis inaceitáveis de mortes diárias. Então, não é o momento de relaxamento das medidas restritivas. O mínimo que se deve fazer é manutenção dessas medidas para que continue havendo arrefecimento das curvas de internações e óbitos. Francisco Beltrão, basicamente, houve pouca oscilação da transmissão com base nos índices de mobilidade urbana, né? Nós vemos que se atingiu picos de maior isolamento social, mas também, basicamente, houve uma oscilação constante. E Francisco Beltrão ainda deve projetar uma situação um pouco grave no mês de maio, embora a queda dos óbitos também, como a cidade anterior. Então, de forma geral, observaremos para o Paraná queda dos óbitos, nós estamos vendo um decrescimento das curvas. Entretanto, o aumento dos índices de mobilidade urbana vão influenciar diretamente nesse aumento. Então, isso é extremamente importante de ser considerado. Em amarelo, nós temos índices de internação diária. A curva azul sempre vai ser casos pela P1 e a curva verde, casos pela variante que deu origem à pandemia. Tá? Então, nós temos predominância da P1 hoje em todos os municípios do Paraná. Óbitos, né? Então devemos já estar vivenciando em Francisco Beltrão uma queda, mas em junho que a situação deve se tornar mais estável apenas. Guarapuava, nós temos desde o início do ano um aumento da mobilidade urbana, isso é preocupante, né? Embora a cidade já tenha passado pelo pico, ainda e deve apresentar queda nos próximos, durante esse mês, ainda está em declínio, não está em estabilidade, então não é o momento de relaxamento de medidas restritivas. Nós vemos que tal relaxamento ele deveria ser seguro no final de junho e julho apenas. Antes disso, seria aumentar drasticamente e retomar o alavancamento da curva, uma vez que ainda nós estamos num ponto de onda, né? Aqui os óbitos projetados, né? Então ainda deve-se observar para maio pelo menos 1 ou 2 óbitos diários para Guarapuava por dia, em média, né? Londrina. Londrina é um caso à parte de todas as outras cidades do Paraná. Londrina, diferentemente das outras cidades que estão apresentando queda, embora seja completamente inviável ainda um relaxamento das medidas restritivas, Londrina projeta um aumento de casos muito preocupante. Então, nós temos uma projeção de pico sendo atingido da terceira onda em final de maio e junho, e um patamar de alta de casos e internações até agosto. Então, nós podemos chegar a quase 200 internações de UTIs no final de maio e de junho, se a pandemia não for contida em Londrina. É extremamente preocupante isso. E a projeção de óbitos é que isso pode chegar a 20 óbitos diários para Londrina em maio e junho, durante todo junho, entre 15 e 20 óbitos diários por dia. É uma situação grave e recomenda-se medidas mais restritivas para Londrina, não apenas manutenção das medidas que já estão sendo feitas. Eu gostaria de deixar claro que para nenhuma dessas cidades os dados do modelo CEIR mostram que é seguro qualquer relaxamento das medidas que estão sendo tomadas nesses últimos dias. Qualquer relaxamento tende a provocar novamente o aumento de casos, né? Londrina precisa de um lockdown, assim como Curitiba. Maringá tem aderido a um isolamento social um pouco mais rígido, né? Nos últimos, em março, nós vemos em relação aos meses anteriores de dezembro, janeiro e fevereiro, o que fez arremeter
o pico que estava em março, então nós já temos um decréscimo agora em abril, nitidamente aqui, essa queda do número de internações mostra um efeito de um isolamento social que possa ter sido bem feito, embora não esteja atingido números desejados para baixar o número de internados, né? Entretanto, de fato, nós teremos um limiar de estabilidade para a retomada apenas no final de junho, julho, né, agosto. Então, nesse momento, embora a queda ainda não é seguro, e qualquer relaxamento além do que o isolamento social que está sendo aplicado hoje em Maringá tende a fazer elevar novamente em 15 dias o número de casos e internações. Então, recomenda-se que essas medidas sejam mantidas. As projeções de óbitos para Maringá. Paranavaí, uma cidade que basicamente não fez nenhum isolamento social. Nós temos datas específicas que mostram um pico de diminuição do isolamento social, muito pequeno, muito pontual e de poucos dias. E observamos uma queda de internações aqui em abril. Essa curva deve arremeter à mesma situação das cidades anteriores. Um grau de estabilidade deve ser alcançado no final de junho, julho, né? Então, ainda há necessidade de manutenção das medidas restritivas, embora se esteja observando uma queda desde já. Paranavaí é preocupante porque existe, de fato, uma ausência de transparência dos dados públicos, né? Os dados são colocados em semanas epidemiológicas. Então, recomenda-se que a prefeitura coloque dados com base em óbitos e internações diárias, né? Porque esses dados, sendo disponibilizados dessa forma, tornam as coisas muito nubladas e, de fato, não dá para saber exatamente o que acontece no município. Ponta Grossa evidenciou um isolamento social drástico em março, nitidamente observado. Esse índice, para quem tem dúvidas de como ele é calculado, é através dos índices de mobilidade urbana dos celulares, tá? No transporte público. Então, o índice do Mobility Reports, ele monitora todos os celulares da cidade e, através disso, a gente consegue saber os índices de mobilidade urbana da cidade, né? Então, Ponta Grossa realizou um lockdown no meio de março e nós vamos ver um resultado nítido desse lockdown sendo aplicado, que derrubou o número de casos, causando um arrefecimento da onda bem drástico. Uma ação correta, deveria se manter isso. Ponta Grossa poderia zerar o número de casos e óbitos, inclusive, com a manutenção dessas medidas. E fica nítido aqui que houve queda do número de óbitos, né? Deve atingir uma situação de estabilidade no final de maio, muito mais cedo do que as outras cidades, porque fez isolamento social. Ou seja, isolamento social não é inimigo da retomada econômica. Muito pelo contrário, lockdown causa retomada econômica de maneira muito mais precoce. Parabéns para a Prefeitura de Ponta Grossa, casos que precisam ser elogiados, nós precisamos elogiar, porque a tomada de decisão foi correta. Temos os dados de Toledo, muito pouco isolamento social sendo aplicado, e temos, inclusive, mais isolamento social sendo aplicado nos meses do ano passado do que desse ano. Nós, embora vejamos que agora em maio já tenha sido projetado um declínio dessa curva de casos e óbitos, né, apenas em junho, de fato, é aconselhável alguma medida de relaxamento das medidas restritivas além do que estão impostas, né? Porque qualquer relaxamento além do que tem sido visto na cidade vai aumentar novamente o número de casos e óbitos. Foz do Iguaçu é uma das cidades também com um problema muito grande de transparência dos dados da prefeitura. Nós podemos ajudar essas prefeituras a formular um boletim de maneira adequada, que
Talvez isso não esteja sendo feito de má fé, mas sim simplesmente por falta de aconselhamento de como deve ser feito. Agora, a transparência é de fato horrível, né? Porque nem os dados para trás de outubro estão disponibilizados de maneira pública. Tem se observado uma queda a partir de abril, com retomada de casos de novo de óbitos, né? É preocupante, embora para maio seja observada uma situação de declínio e um pouco de estabilidade. Mas isso, deixo claro, pode ser por conta de dados nublados, e esses dados precisam ser colocados de maneira mais transparente. É uma obrigação da prefeitura, inclusive, a lei de transparência de dados está aí para que esses dados de fato sejam disponibilizados por data, data de óbito, óbitos por data, internações por data, e número de casos testados pela prefeitura por data. Isso precisa ser colocado dia a dia, não da forma que está sendo feito. Temos aqui os índices de mobilidade de Foz do Iguaçu, né? Se eu não me engano, aqui até houve um melhoramento dos dados de Foz do Iguaçu. Entretanto, os dados do ano passado não estão disponíveis de maneira clara no site. Talvez uma atualização seja suficiente para tornar isso mais claro, né? E colocar os dados todos na mesma plataforma. Isso é extremamente importante. União da Vitória. Então, nós vemos alguns picos de aumento da mobilidade urbana em União da Vitória, um em novembro, outro em dezembro e janeiro, nas festas de final de ano. Agora nós temos patamares equivalentes aos meses de junho a setembro do ano passado. E outra cidade com falta de transparência muito grande, né? Dados de outubro para trás, difícil de ser acessado. Esses dados não estão disponíveis de maneira pública, precisam ser colocados de maneira pública, né? De forma geral, nós devemos ter um recrudescimento da pandemia. Entretanto, não está claro se isso é por falta de disponibilização dos dados ou se de fato é um dado real. Então, a cidade de União da Vitória precisa tornar mais transparente também os dados, né? Disponibilizou dados de janeiro a abril e, se eu não me engano, por semana epidemiológica também. Esses dados precisam ser disponibilizados de maneira diária e desde março do ano passado, né? Então, a lei de transparência, Thaís, precisa ser cumprido, essas prefeituras precisam se adequar e tornar mais transparente os dados desses municípios. Preciso falar de alguns estudos falaciosos que apontaram que o retorno das aulas presenciais era seguro, como esse realizado pelos Vozes da Educação em agosto do ano passado. Na verdade, um pseudo-estudo, isso não pode ser considerado um estudo, metodologias completamente inadequadas, né? Que classificou, por exemplo, que Portugal tinha tido êxito em retomada das aulas. Entretanto, essa matéria mostra muito pelo contrário. Portugal fecha escolas e universidades após recordes consecutivos de mortes por Covid-19. Né? Esse estudo publicado na Science coloca em xeque dados suíços que mostravam que era seguro o retorno das aulas escolares, mostrando que os pesquisadores que falaram que era seguro excluíram deliberadamente dados que mostravam que de fato não era seguro tal retorno. Então, não existe nenhum dado hoje no planeta Terra mostrando que o retorno das aulas presenciais é seguro. Né? Isso está na Science. Isso aqui foi uma audiência pública em 5 de 3 de 2021, onde esse procurador do Ministério Público do Trabalho, em uma audiência pública na Câmara dos Vereadores de Manaus, admitiu que a Fundação de Vigilância Sanitária do Estado do Amazonas lhe disse que o retorno das aulas presenciais foi o gatilho que desencadeou a segunda onda e também o surgimento da variante P1. Então, esses dados são extremamente importantes para reforçar nossa narrativa. Esse estudo publicado pelo Scientific Reports mostra que crianças têm uma carga viral equivalente aos adultos e mesmo assintomáticas podem contaminar outras pessoas. Repito, isso é extremamente importante, as pessoas precisam desmistificar alguma coisa. Crianças têm carga viral equivalente à dos adultos e podem contaminar outras pessoas mesmo estando assintomáticas, por isso o risco de retorno das aulas presenciais.
Esses dois estudos é extremamente importante ser mencionados. Primeiro, esse estudo da Clinical Medicine, ele mostra a eficiência do lockdown, assim como já mostrei aqui a eficiência para Curitiba, para, por exemplo, Ponta Grossa. E esse outro estudo da Nature Human Behavior, que utiliza modelos do tipo SEIR, suscetíveis expostos, infectados e recuperados como nós, mostram que um isolamento social, quando ele é interrompido antes do prazo ou medidas restritivas sofrem afrouxamento antes do prazo, existe risco eminente de aumento dos casos, que foi exatamente o que a gente já viu para Manaus, e é o que exatamente esses 10 modelos projetam para todos esses municípios avaliados aqui. Então, um afrouxamento de medidas restritivas, como a retomada das aulas presenciais nesse momento, vai fazer aumentar e causar recrudescimento das ondas de mortalidade e também de número de internações nessas 10 cidades avaliadas, e a gente pode extrapolar isso para o Paraná como um todo. Agora, esse estudo, para colocar em xeque qualquer dúvida que qualquer pessoa tenha, publicado na Science, que é um dos maiores periódicos científicos do mundo, com dados de 41 países, mostrou as medidas realizadas pelos governos mais eficientes em conter a pandemia. O fechamento de escolas e universidades se mostrou mais eficiente que limitar reuniões com mais de 1.000 pessoas ou até 100 ou 10 pessoas. Ou seja, o fechamento de escolas e universidades é a medida que mais contribui para a contenção da pandemia. Inversamente, a permissão da abertura de escolas e universidades é a medida que mais contribui para alastramento da pandemia. Escolas e universidades são o maior meio de disseminação do SARS-CoV-2, provado com dados de 41 países, na revista Science, um estudo com revisão pelos pares. Então, as recomendações: manutenção de medidas restritivas ainda, aumento de transparência de dados e reformulação dos boletins das prefeituras que estão tendo ausência de transparência dos dados. Ninguém está falando que é de forma proposital ou que dados estão sendo encobertos. Só que estão sendo feitos isso de maneira errada. Está sendo feito e precisa ser corrigido. Isso é indiscutível. Outra recomendação: retorno presencial ou híbrido, de acordo com o modelo, seguro será apenas após a vacinação de 70% da população, inclusive para escolas particulares. Nós consideramos para cada cidade a proporção de vacinados nesses modelos. Isso precisa ficar claro, tá? Então, essa proporção de vacinados entra nos removidos, né? Pessoas que não podem se infectar. Então, a situação ainda é grave e não é viável qualquer relaxamento nesse momento. Inclusive, a retomada de aulas presenciais ou híbridas é completamente inviável. Riscos de ignorar essas recomendações: aumento do colapso do sistema de saúde nesses municípios, aumento expressivo de mortes, aumento expressivo de sequelados. 70% dos internados ficam com algumas sequelas. Isso é extremamente importante que a população entenda. Surgimento de uma nova variante com a possibilidade de ser resistente às vacinas devido ao aumento da circulação viral. Isso pode acontecer. Já surgiu uma nova variante em Manaus, que é a P1, que tem causado toda essa consternação agora para o Brasil. Temos também outros problemas em decorrência de surgimento de outras variantes, como já surgiu uma em Sorocaba, no interior de São Paulo, e outra em Belo Horizonte. Então, isso já está acontecendo. Um relaxamento das medidas restritivas e aumento de circulação irá propiciar o surgimento de uma nova variante no Paraná. Não é o momento de aumentar a circulação urbana nos municípios. Por fim, eu gostaria de recomendar esses dois estudos com um N amostral muito grande, publicados simplesmente no The New England Journal of Medicine, que é considerado o maior periódico científico médico do mundo. Em termos de comparação, o fator de impacto desse periódico é de 70 em comparação ao fator de impacto 1, por exemplo, do Cadernos de Saúde Pública da Fiocruz, né? Então, uma revista amplamente renomada que mostrou que hidroxicloroquina em tratamento precoce não só não funciona, como aumenta tempo de internação e aumenta o risco de morte.
vão recomendar tratamento precoce, achando que isso vai solucionar os problemas da cidade. Só não funciona como agrava a situação dos municípios, que vão ter maior congestionamento de internados e maior número de mortes. É isso, pessoal. Obrigado.